Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Bom estarmos aqui louvando, glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite quente, muito quente, e vamos falar sobre avivamento. Olha que bênção. Falar de avivamento numa noite bem quente. Antes de entrarmos no tema da mensagem, eu quero destacar para você que hoje nós estamos iniciando esse cartão contato. Esse cartão aqui é tanto para o membro quanto para o visitante da nossa igreja, tá? Aqui você pode colocar informações se você é visitante, se você deseja tornar-se membro da igreja, se você já é membro e deseja servir na nossa igreja, e se você é membro da igreja e gostaria de receber uma visita, tá? Então você tem esse cartão físico que você pode preencher, mas atrás dele tem um QR Code que você também pode responder. Os visitantes vão receber isso na sacolinha que a gente dá de presente. Você, membro da igreja, que quer um contato mais próximo da equipe pastoral, você pode pegar um cartão desse, preencher, entrega para um diácono, ou você usa o QR Code e vai chegar até nós essa informação, amém? Nós queremos saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém nos visitando nessa noite? Você pode sinalizar para eu poder perceber você daqui? Tem alguém nessa noite? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o momento da nossa palavra, do compartilhar da palavra do Senhor. Nós estamos chegando na penúltima mensagem do tema Vivendo no Espírito, e eu quero te convidar para a leitura que farei em Joel capítulo 2, do verso 28 até o verso 32, que diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Feche os teus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler, obrigado porque, Senhor, ela é uma espada que entra no mais profundo da nossa alma e fala aos nossos corações. Nós carecemos, necessitamos ouvir a tua voz nessa noite. Por isso que nada e ninguém seja motivo de distração nesse momento, Senhor. Senhor, que nós estejamos atentos à tua voz e que o Senhor fale conosco nessa noite, no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, Jesus. Amém. Avivamento é um tema que eu acredito que todo cristão em algum momento da vida já ouviu, já estudou, já teve uma mensagem em que você foi ensinado ou pelo menos desafiado sobre esse tema, avivamento. E pensando numa definição, numa frase que pudesse trazer mais clareza para iniciar essa mensagem, a etimologia dessa palavra em latim, avivamento, vem de vivus, que significa vivo rápido, que tem vida rápida. E seguindo este conceito que nós estamos falando aqui, nós podemos afirmar que avivamento é a forma mais rápida que se pode trazer novamente a vida. Uma vida espiritual sobre a vida de alguém, ou de uma igreja, ou de uma comunidade, de um povo que já teve essa experiência. Porém, quando nós falamos de avivar, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também o avivar traz coisas muito importantes e interessantes para a comunidade que passa pelo avivamento, como por exemplo a purificação. O Senhor nos purifica, o Senhor muda a nossa história, o Senhor traz correção para o seu povo, quando Ele ministra e fala sobre avivamento, quando Ele derrama do seu avivamento sobre nós. E a consequência natural toda vez que Deus aviva o seu povo é essa, de purificar, de corrigir, de trazer uma vida de uma forma rápida, transformar de uma maneira como não se viu antes. Os irmãos têm percebido que eu tenho tossido, né? Mas graças a Deus já melhorei muito. Então me desculpem se saiu alguma tossezinha aqui, mas já estou bem melhor. Graças a Deus, com muita medicação e muita oração dos irmãos, eu tenho sido curado em nome de Jesus.
E continuando, quando a gente pensa a respeito desse tema, avivamento, nós vamos ver que há um movimento mais alinhado com o pensamento, e esse movimento são um movimento mais fundamentalista, que rejeita a necessidade de que haja avivamento, que haja necessidade de avivamento. Porque eles compreendem que a palavra avivamento, por não se encontrar exatamente dessa forma literal na palavra do Senhor, não é necessário haver um avivamento. Só é necessário, nesse pensamento, que nós precisamos apenas viver a plenitude do Espírito, que nós ministramos e falamos na semana passada. Só que quando nós olhamos com um pouco mais de atenção para as Escrituras, para a palavra do Senhor, nós vamos encontrar verbos como vivificar, avivar, num contexto de súplica, num pedido a Deus, para que Ele renove o seu povo, para que Ele transforme uma nação, para que Ele mude uma comunidade. Nós também encontramos substantivos, outros verbos correspondentes a avivamento, como por exemplo, voltar, avivar, curar, converter, renovar. Essas palavras, nos seus contextos, elas querem trazer esse entendimento. Nós precisamos de um avivamento. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar em Atos expressões como tempo de refrigério. E quando nós olhamos para Abacuque 3:2, ele diz: aviva a tua obra, Senhor. E o que Abacuque quer falar com isso? Que não seja avivamento. Abacuque está querendo dizer, talvez nós pudéssemos colocar aqui, como se tivesse: Senhor, traz um avivamento sobre o teu povo. Senhor, traz um avivamento sobre a tua igreja. E aí nós vemos que alguns avivamentos na Bíblia que são importantes da gente estudar e perceber. Eu vou citar alguns aqui, alguns avivamentos que nós encontramos. Um primeiro avivamento que eu estava estudando nesse texto, falei: puxa, eu nunca tinha percebido isso desta maneira. Acontece com Moisés. Moisés sobe a montanha, ele recebe a palavra do Senhor, ele recebe as tábuas da lei, e quando ele está lá com a tábua, recebendo do Senhor as tábuas da lei, o povo está adorando um bezerro, esquece do Senhor, se distancia do Senhor, e por conta disso, quando Moisés desce da montanha, vem um juízo de Deus sobre o povo. E nesse juízo, Deus chega para Moisés e fala: Moisés, não tem mais jeito, vou exterminar esse povo e vou começar tudo de novo com você. E Moisés intercede: Senhor, não faça isso, dá mais uma chance para o povo. Ele clama ao Senhor para que não destrua o povo. E a partir disso eles vivem uma experiência, irmãos, que quando eu olho para essa experiência eu falo: meu Deus, que coisa profunda, que algo maravilhoso, que avivamento, que vida que Deus trouxe para o meio deles. Eles estavam no meio do deserto, e no meio do deserto eles eram totalmente dependentes de Deus, e Moisés construiu uma tenda, a tenda da presença. E essa tenda da presença era algo muito interessante, porque quando Moisés saía da sua barraca, da sua, entre aspas, casa onde ele vivia, ele ia para essa tenda da presença. Todos ouviam: olha, Moisés está indo para a tenda da presença, e todo mundo saía para as suas barracas e ficavam esperando para ver o que ia acontecer. E quando Moisés entrava, a nuvem descia, e Moisés tinha um tempo face a face conversando com Deus. E quando ele saía daquela tenda, as pessoas que estavam nas suas portas, das suas barracas, elas viravam as suas costas, porque elas não tinham condições para olhar para Moisés por conta da glória de Deus. E aqui nós vemos um exemplo de avivamento, Deus manifestando o seu poder, a sua presença real no meio do seu povo. Uma outra experiência que nós vemos a respeito de avivamento é quando Samuel ora pelo povo de Deus que está em Mispá, em batalha, em guerra contra os filisteus. Eles estão na iminência de uma derrota, e ele chama o povo e fala: olha, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos perdoe, nós precisamos nos arrepender para que a aliança seja renovada. E quando eles fazem isso, quando eles tomam essa atitude de renovarem a aliança, de confessarem os seus pecados, eles saem vencedores daquela batalha. Um exemplo de avivamento que acontece no meio do povo de Deus. E outro avivamento para mim que é muito significativo,
no Antigo Testamento é de Neemias, quando Neemias constrói a cidade e em um momento ele chama o povo para que eles se reúnam num lugar público e ali eles começam a fazer a leitura da palavra, e quando a leitura está sendo feita, que o povo está ouvindo a palavra, os escribas estão explicando para as pessoas o significado daquelas palavras, daqueles ensinamentos, daqueles propósitos, e as pessoas começam, alguns se alegrarem e sorrirem de felicidade por aquilo que eles estão ouvindo, que eles não conheciam, e outros naquele mesmo ambiente começam a chorar e clamar: Senhor, tenha misericórdia. O mover de Deus começa no meio deles. E esses são alguns exemplos que nós encontramos no Antigo Testamento sobre avivamento. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, fica muito claro. Falamos de Atos, nós vamos falar de avivamento. Nós vamos falar de dos discípulos que ficaram aguardando o Senhor até que recebessem o poder que viria do alto, e quando o poder foi derramado sobre eles, eles saíram pregando o Evangelho em Pentecostes, e quando eles saíram ministrando e falando, medos, pardos, pessoas de todas as regiões que não compreendiam a língua daquele povo, começaram a entender as palavras que eram faladas, porque o poder de Deus começou a se manifestar no meio deles. E apesar de, em todos os movimentos de avivamento, tanto do Antigo, do Novo Testamento, nós vemos algumas características como arrependimento do povo, confissão de pecado, renúncia, volta às Escrituras, renovação da aliança. No Antigo Testamento, o avivamento está centrado num lugar, acontece num lugar. Deus manifesta o seu poder lá no deserto, no meio do seu povo que ali está. Vem um avivamento quando o povo está em Mispá, acampado para uma guerra. Ali Deus manifesta o seu poder. Nós vemos que Deus manifesta o seu poder em Jerusalém, naquele momento. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos um movimento que começa a mudar nesse avivamento. E esse é um movimento que Deus derrama do seu poder sobre o seu povo, mas esse poder começa a se espalhar. Ele sai das fronteiras de Jerusalém, ele se espalha até os confins da terra. O avivamento ainda assim tem arrependimento, confissão, renúncia e tudo o que eu falei, mas agora ele impele, ou seja, ele empurra a igreja que ela se mova, que a igreja vá, que ela avance, que ela chegue aos confins da terra, que ela fale do amor de Cristo. E aí nós olhamos para o avivamento na igreja, o avivamento que acontece na igreja. Nós somos frutos de um movimento de avivamento que aconteceu na Alemanha, na Reforma Protestante. Nós sabemos, conhecemos a história, acabamos de ter um culto da Reforma aqui, quando Deus levantou homens como Lutero, como Calvino, e começaram a pregar a palavra e confrontar o pecado e entender que aquele não era o caminho. Hoje nós somos fruto deste avivamento que aconteceu, um movimento de avivamento, e foi assim que começou e que se espalhou e chegou no mundo inteiro, exatamente aqui em Sorocaba, na primeira IPI. Nós somos frutos deste avivamento. Quando nós olhamos para outras histórias, nós vemos o movimento moraviano, que aconteceu em 1727, com o conde Zinzendorf. O conde Zinzendorf era um homem temente a Deus, crente, confiava no Senhor. Um dia ele foi a Paris, e ele viu uma exposição, e nessa exposição tinha um quadro do sacrifício de Cristo, e nesse quadro diz assim: eu fiz tudo isso por você, o que você tem feito por mim? Aquilo impactou com uma flecha que entrou no seu coração, e quando ele voltou para a sua casa, quando ele voltou para os seus, para a sua comunidade, ele desafiou a comunidade: nós precisamos fazer algo, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Senhor. E eles começaram uma reunião de oração. E essa reunião de oração começou a haver um derramar do Senhor como eles nunca antes tinham experimentado. E um dos testemunhos que eu colhi nessa pesquisa foi que uma pessoa disse assim: foi um derramamento do Espírito Santo sobre toda a congregação, de tal modo maravilhoso que foi absolutamente indescritível. Não temos como explicar o que aconteceu. Nós começamos a orar e o Senhor começou a derramar do seu poder.
Algo que foi falado pelos líderes daquela comunidade é que a agenda deles estava pautada antes em julgamento uns dos outros, disputas doutrinárias, grandes discussões que ameaçavam gerar discórdia e divisão no meio da igreja. A agenda deles não estava pautada nem no amor, mas estava pautada em amargura, não estava pautada na união fraternal, mas em conflitos. Mas quando eles começaram a orar pedindo: Senhor, derrama do teu poder sobre nós, as coisas começaram a mudar. Depois deste movimento começar, o Conde Zinzendorf deixou uma frase muito marcante, que ele disse assim: o Salvador permitiu que o Espírito, de quem até então nós não tínhamos nenhuma experiência ou conhecimento, viesse até nós. Até agora nós tínhamos sido líderes, ajudadores. Agora o próprio Espírito Santo tomou total controle de tudo e de todos. O resultado desse movimento de avivamento no meio moraviano foi que muitos cânticos que até hoje nós cantamos, alguns estão no nosso CTP, ou cânticos antigos que nós encontramos em outros inários, foram produzidos dessa experiência de fé que eles viveram. A partir deste movimento começou a primeiro o movimento da visão mundial de missões, e eles começaram a pregar o evangelho e entender que aquilo que estava acontecendo ali precisava ser levado para outros países, para outros povos, para outros continentes, para que as pessoas conhecessem o amor de Cristo. E o movimento moraviano chegou ao povo caribenho, levando Cristo pela primeira vez, apresentando a cruz de Cristo para eles, para os índios americanos, para a distante e fria Groenlândia e para todos os países da Europa e da Ásia. Porque um grupo começou a orar. Um grupo de oração começou a clamar e pedindo: Senhor, derrama, faz de novo o que o Senhor já fez. Senhor, que nós possamos viver essa experiência que outras pessoas já viveram no passado, que nós vemos na palavra do Senhor. Senhor, derrama sobre nós. E por conta disso, muitos jovens começaram a entregar a sua vida e começaram a se dedicar: Senhor, eu quero dar a minha vida toda ao Senhor. E 2 jovens do movimento moraviano entenderam do Senhor, descobriram, chegou para eles uma informação de uma ilha que pertencia a um senhor britânico ateu. E esse senhor britânico, ele tinha nessa ilha 3.000 escravos africanos. E ele não permitia que o evangelho fosse ministrado naquele lugar. E ele falou para aqueles jovens, quando eles fizeram uma proposta de apresentar a Cristo, ele falou assim: essa palavra que vocês ensinam, essas confusões, essas crendices aqui dentro não será ministrado. E eles oraram ao Senhor, eles fizeram uma segunda proposta. Eles chegaram para esse senhor e falaram assim: a nossa proposta para o Senhor é o seguinte: nós queremos ir para a ilha, mas nós queremos ir como escravos. Ele falou: eu aceito a proposta, mas eu não pago nem a passagem para vocês virem. E eles, quando venderam a sua vida, a sua liberdade, para se tornarem escravos com o seu dinheiro, eles pagaram a passagem e foram para essa ilha. No dia da despedida desses 2 jovens, quando eles foram para esse lugar de onde nunca mais eles iriam sair, deste lugar onde nunca mais eles ouviriam falar das suas famílias, deste lugar onde nunca mais eles teriam contato com esse grupo, com essa igreja, com essa comunidade que orava desse jeito, quando eles estavam embarcados, eles gritaram muito forte a seguinte frase: para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício através das nossas vidas. Sabe quanto tempo durou essa oração de avivamento? 100 anos. 100 anos que esse grupo se levantou em adoração, em oração e em busca do Senhor Jesus. Esse é o avivamento que acontece, que o Senhor faz. E tem outros avivamentos que nós poderíamos falar aqui, e talvez essa noite não daria conta de nós compartilharmos tudo que o Senhor fez, como um avivamento na Inglaterra que não permitiu que esse povo, que essa nação vivesse uma revolução, porque homens entenderam que era necessário se colocar de joelho e clamar ao Senhor, para que Ele derramasse do seu avivamento, do seu poder, que Ele trouxesse vida de novo para o que estava morto e um dia teve vida. Era isso que eles clamavam, era isso que eles pediam. Houve avivamento em Gales, quando o Senhor levantou um jovem chamado Evan Roberts, que com 13 anos entregou sua vida para o Senhor Jesus e falou: Senhor, me enche do seu Espírito e aviva a minha nação. E uma nação que não tinha um compromisso com o Senhor,
onde os finais de semana, eles passavam finais de semana dentro de bares, começou a viver a experiência do avivamento, e os bares esvaziaram, as igrejas começaram a encher, porque as pessoas queriam mais do Senhor sobre as suas vidas. Irmãos, o avivamento é algo que Deus quer fazer, que o Senhor quer ministrar em nosso meio, no meio da nossa comunidade e da nossa igreja. Por isso, irmãos, nós precisamos estar atentos com o sopro do Senhor, com aquilo que Ele quer fazer. E aí em Joel nós olhamos e percebemos algumas características desse texto que faz a gente pensar como podemos viver esse avivamento que o Senhor tem para nós. O texto de Joel especificamente não é um texto que trata de um relato de avivamento. O texto de Joel é uma promessa do que acontecerá quando o avivamento vier sobre o seu povo. Como vai acontecer? Nesse texto, Joel indica o que acontece quando vem o avivamento. Nós queremos o avivamento, nós pedimos ao Senhor isso. A igreja sonha em viver dias, como nós compartilhamos aqui, de histórias que aconteceram na palavra do Senhor e nas histórias que nós vemos na igreja. Há uma expectativa no coração humano de viver não só na plenitude, mas ver esse mover de Deus. O desejo da igreja nesses dias é que o Senhor venha, que o Senhor rasgue o céu e toque mais uma vez o seu povo, que Ele faça de novo. E nesse texto eu vejo 4 características que acontecem no avivamento. A primeira característica que eu vejo aqui é que é Deus quem derrama do seu Espírito. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar aqui, olha, a partir dessa semana nós vamos fazer 45 dias de jejum e oração por avivamento, e no 43º dia Deus vai fazer isso porque eu estou falando. Não é desta forma que acontece. Não há força humana que possa fazer Deus derramar do seu avivamento. Não é assim que acontece. Esse derramar é concedido de uma maneira também, não como gotas, mas é um derramar do Senhor que vem sobre nós, concedido de maneira extravagante, como se uma forte chuva caísse em uma terra seca, que carece e necessita desse derramar do Senhor. Quando olhamos para Isaías 44:3, ele nos revela de certa forma a expectativa desse derramar, desse mover do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, o profeta diz: pois derramarei água na terra sedenta, derramarei do meu espírito sobre toda a sua prole, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Só deseja esse derramar, só quer essa experiência quem tem sede do Senhor Jesus, sede dessa água derramada. E a expressão, quando ele fala que acontecerá que derramarei do meu espírito, quer dar a conotação de abundância. Não estamos falando de gotas, mas de chuva abundante do Espírito do Senhor sobre a sua igreja. Essa promessa de Joel, que ele fala que acontecerá que derramarei do meu espírito, ela se cumpriu quando Jesus esteve na terra, e ele disse assim: quem crer em mim, diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós podemos experimentar dessa água, nós podemos experimentar desse derramar, nós podemos ver isso. A promessa do Senhor não tem a ver com uma igreja mediana, não tem a ver com esse pensamento de ser uma igreja morna, mas uma promessa de sermos uma igreja forte, onde as portas do inferno não são capazes de resistir quando a igreja se mobiliza, se levanta, ora e adora ao Senhor Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o derramar do Espírito da igreja é uma vida maiúscula, uma vida superlativa e uma vida abundante. Este derramar não pertence só a Pentecostes. Esse derramar é uma promessa para nós e para os nossos filhos hoje, nesses dias. Tenha isso em mente, que é Deus quem derrama, e quando Ele derrama, não é algo simples, mas é um derramar abundante sobre as nossas vidas. Essa é a primeira característica. Sabemos que é Deus que vai derramar.
A segunda característica que nós vemos aqui é que ele derrama sobre todos. Essa porção não é especial para mim ou para os demais pastores da igreja ou para os líderes, não. Esse derramar é sobre todos. Na versão que eu li diz sobre toda a humanidade, na versão revista atualizada vai dizer sobre toda a carne. E quando nós olhamos para o texto diz que será sobre os filhos e filhas, será sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos e servas. Não é para uma pessoa específica, mas e nem para um grupo específico, mas para todo o povo de Deus se derramar. E quando Deus derrama do seu Espírito trazendo avivamento, Ele não faz distinção. Não importa a idade, não importa se é homem ou mulher, não importa a condição social, o Senhor derrama sobre todos. O povo de Deus deixa de ser um povo passivo, deixa de ser um povo indiferente e incerto. Nós passamos a viver de uma maneira diferente. Uma característica que surge quando vem desse derramar é que nós passamos a ressoar. Ou seja, a igreja passa a reverberar. E o que a igreja faz a respeito disso? Quando ela está cheia do Espírito Santo, quando o Senhor derrama sobre toda a sua comunidade, na igreja não foca mais nas rixas, a igreja não foca mais nas confusões. Numa igreja onde o Espírito é derramado dessa forma sobre todos, é impossível que ela seja uma igreja belicosa. Isso não pertence a ela, porque essa igreja, ou porque nessa comunidade todos estão tendo sonhos e visões. Essas pessoas estão plenas da presença do Senhor. O véu se rasgou, o Senhor desceu sobre a terra. A agenda dessa igreja agora é a agenda do céu, por isso ela reverbera a agenda do céu. E as pessoas são atraídas a este lugar. A terceira característica que eu vejo nesse texto de Joel para nós quando pensamos em avivamento é a manifestação de dons no meio do seu povo. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Dons e talentos. Às vezes é confundido por nós quando entendemos que elas são sinônimos, mas há uma diferença entre elas. Talentos é um conjunto de habilidade natural que todos temos. A sua habilidade, algo que está em você. Dons são todas as habilidades espirituais que Deus te dá, ou seja, é um presente do Senhor. É algo que você só tem e você só faz porque o Senhor derramou em cima de você. Por isso Joel fala de novos dons no meio do povo, sonhos e visões. Por isso dom é uma característica de avivamento, pois não depende da nossa capacidade humana. O dia que nós, pastores, pregadores, qualquer pessoa subir aqui para trazer a palavra do Senhor Jesus e achar que depende de nós, que é a nossa capacidade que faz alguma coisa, nós estamos perdidos. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor e depende dele nos capacitar e nos dar essas ferramentas. É um presente, acontece quando Deus derrama do seu Espírito sobre toda a carne, todos recebem. E a quarta característica que nós vemos aqui impacta todos ao redor. Avivamento é algo percebido por todos, e esse todos eu quero que você compreenda que nós não estamos falando só deste grupo que está aqui dentro. Todos que estão ao nosso redor. As pessoas que fazem parte do nosso círculo familiar, pessoas que fazem parte do nosso círculo de trabalho, de amigos, de colegas, as pessoas que conhecem a igreja ou a cidade onde Deus começa a manifestar do seu poder. Avivamento é algo percebido por todos e não apenas por um grupo. E o motivo de ser percebido é porque avivamento impacta e transforma a sociedade e a sua geração. O Senhor muda todos ao seu redor. Olha, o texto diz para nós: mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E quando a gente olha para esta palavra aqui, colunas, das várias possibilidades que há de tradução para ela, coluna é uma delas. Para a palavra coluna, uma delas remete a tamar, a tamareira.
Não sei se você já viu uma tamareira, uma árvore muito bonita. Ela cresce num tronco único e quando ela chega na parte de cima, ela solta seus ramos, se espalha como se fosse um cogumelo. Ela é muito bonita, essa árvore. Wolff, um dos comentaristas bíblicos, relaciona a palavra tamar a colunas. E o propósito é nos dar uma imagem do que significa esse impacto, o que significa essa fumaça que ele está dizendo. Ele quer dizer que quando Deus derrama do seu Espírito, quando o avivamento acontece, a questão não é o barulho que ele está fazendo, mas o impacto que ele está causando ao redor. E isso acontece de dentro para fora. Acontece na minha família, acontece na minha vida, acontece na minha igreja, na minha casa e na minha cidade. Quando eu falei que a Inglaterra viveu um avivamento, ela viveu um dos avivamentos mais poderosos da história. John Wesley e tantos outros que viveram essa experiência, eles foram marcados e nem a igreja da época, nem o governo da época pode falar que aquilo aconteceu porque foi uma ação deles. Mas foi uma ação do Espírito Santo através da vida dessas pessoas que foram impactadas. Sabe o que aconteceu? As pessoas mudaram o seu caráter significativamente. Se o caráter antes era algo duvidoso, as atitudes eram desagradáveis, elas passaram a mudar. Ali nasceu a escola dominical. Antes as crianças não estudavam, o Estado não tinha preocupação com isso. A igreja entendeu a importância e começou a acolher as crianças. O trabalho social desenvolvido hoje pelas igrejas começa a partir desse avivamento, porque houve impacto em toda a sociedade. É isso que o Senhor faz quando Ele derrama do seu avivamento. Essas características acontecem quando o avivamento do Senhor vem sobre a sua igreja. Não é obra humana. Deus é quem derrama do seu avivamento. Não é exclusividade de um grupo, mas vem para todos. E quando o Senhor decidir que Ele vai derramar do seu Espírito, a gente precisa estar pronto, porque Ele quer derramar sobre todos. E Deus derrama dons extraordinários sobre todos, Ele impacta tudo e todos. Deus deseja, eu creio nisso, continuar derramando do seu Espírito. Deus deseja, eu creio nisso, de fazer avivamentos no nosso tempo, na nossa geração, no nosso meio. E os olhos do Senhor estão em todo lugar, procurando lugar, para encontrar pessoas que estejam preparadas para que isso realmente aconteça. Mas para isso acontecer nesta geração, começando na minha vida, na sua casa, na nossa igreja, só há um caminho. Avivamento é possível quando passamos pela cruz de Cristo. Se nós não passarmos pela cruz de Cristo, se nós não vivermos dessa forma, é impossível acontecer avivamento. Vai ser um arrepio, vai ser choro, vai ser emoção, vai acontecer com algumas pessoas, não com todas. Vai ficar restrito a um pequeno grupo, a um lugar, e não vai transformar as pessoas que estão ao seu redor. Se nós passarmos pelo caminho da cruz, se nós orarmos desejando avivamento e orarmos por isso, nós precisamos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração nessa noite. Senhor, transforma, muda a minha vida. Quando eu preparava essa mensagem, Deus me lembrou de algo muito importante. Sou uma pessoa, quando cheguei aqui, o Fernando falou assim: oro muito por um avivamento para acontecer no nosso meio, na nossa igreja. Eu falei: Fernando, também desejo isso. Talvez esteja no coração do pastor viver essa experiência do avivamento, de muitos da igreja viverem, não por nós, mas é para experimentar isso. E quando eu meditava a respeito disso, Deus me lembrou, quando eu estava orando, que sem Ele, sem eu passar pela cruz, eu sou uma pessoa péssima. Eu não sou capaz de fazer nada. E por isso nessa noite eu quero te convidar, nesse momento que a banda vai tocar mais uma canção. E eu não vou te chamar para ficar em pé, para cantar essa canção com a gente. Eu não vou chamar você para vir à frente, mas eu quero que nesse momento, se você entendeu a didática que eu trouxe de explicar o que é o avivamento, as características desse avivamento, mas mesmo que a gente saiba tudo isso, mesmo que a gente seja os melhores
a respeito desse tema avivamento, se nós não passarmos pela cruz, se nós não renunciarmos à nossa vontade, à nossa carnalidade, eu garanto para você que o Senhor pode falar para você o que Ele falou para mim: Jonathan, sem mim você é uma pessoa péssima. Você precisa entender isso. A banda vai cantar uma canção, eu convido você para fechar os seus olhos se você quiser. Se quiser refletir na letra dessa canção, fique da forma como o Espírito Santo te conduzir. Depois eu quero te fazer um desafio nessa noite.